vou falar nada. O Robson vai bater uma foto e vai colocar o que ele captou do campo desse consulente. Aqui, vou botar aqui. Uma página, 2 páginas de captação. Pessoal, era muito conteúdo. Ritualística, autopunição, celibato, castidade, voto de pobreza, registro religioso, registro de abandono, castidade, contrato de sacerdote, contrato religioso, contrato com mago negro, síndrome estelar, campo obsessor Chopatz, pacto de abdução, mago negros reptilianos. Gente, aparato no cardíaco e simuladores de chakras. Nos chakras. A primeira folha, viu? Ainda tem Básico, o outro lado. plexo, coronário, cobrança espiritual. Gente, nós nunca vimos isso aqui. É muito. E a gente pergunta assim, o que é que você trabalha? Por favor. Por favor, para que a gente possa entender. Pois bem, este consulente trabalhava ministrando cerimônias de ayahuasca e como terapeuta de regressão de vidas passadas. Que é o que a gente mais fala. Regressar em vidas passadas, desafiador, problemático. E ministrar um processo de um enteógeno que projeta a consciência para fora dos corpos, sem fazer uma limpeza vibratória, sem um ancoramento estelar, Sem preparação. sem preparação vibracional. Então o que é que acontece? Quando você consome o enteógeno, ele te joga para fora do corpo, você vai entrar em contato com o seu umbral. E se você não tem uma pré-limpeza, uma conduta alimentar adequada, se você usa outras drogas, ou seja, já está entrelaçado com químicos, então a pessoa às vezes busca isso e já usa outras drogas que estão dentro do inconsciente coletivo de abuso. Porque existem drogas, substâncias, existe um inconsciente coletivo ligado ao uso daquela substância. Uns vão ter um uso religioso, outros vão ter um uso abusivo e aquilo se entrelaça com o seu DNA. É a Terra. Entenderam? Aquilo entrelaça com o umbral tecnológico, com a energia de todas as pessoas que utilizam aquilo. Pois bem, então, a primeira coisa que eu falei para ele, o contexto do enteógeno, ele foi construído há milhares de anos atrás, onde existia um preparo, uma ritualística positiva de você preparar o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Estava no meio da natureza, não tinha esse umbral tecnológico que tem hoje, não tinha esse inconsciente coletivo. Eram os índios que conheciam de deva, de corpo. Aí você pega esse enteógeno e coloca dentro de uma prática, sem um ancoramento de defesa, sem um preparo do corpo físico, de depuração, de alimentação, de jejum, sem um processo de meditação, de trabalho interno, a pessoa às vezes é jogada no umbral e fica à mercê do quadro É só obsessor. visualizar indo para uma guerra sem armas, sem escudo, sem defesas, ir para um campo aberto e simplesmente esperar um tiro, porque você está numa consciência onde você tem guardiões, onde você tem tudo, e você vai para um lugar sem ancoramento, sem defesa, sem escudo, sem nada, é certeza que você volta com alguma coisa. Não Isso. tem como não voltar. Não tem como não voltar, exatamente. Então ele estava sofrendo uma cobrança espiritual enorme, porque ele disse que ele não procurou esse trabalho, ele frequentava um local e aquilo caiu no colo dele, algumas pessoas foram saindo, ele foi nomeado para aquela função e ele assumiu aquela responsabilidade. Então aquilo naturalmente se desenhou no campo dele. Quando a gente olhou, a gente viu o aparato de simulador de chakras. Então tinha um aparato que simulava que o chakra dele estava ok, captava a energia que o chakra deveria mediar e drenava a vitalidade e não passava para o campo dele. Então a prosperidade dele, que era o principal relato, estava em baixa. Não conseguia se concentrar, não tinha energia para trabalhar. Às vezes se pegava torcendo que a pessoa desmarcasse o atendimento, mesmo que aquilo prejudicasse a prosperidade, porque ele não tinha energia para atender. Que é o quê? Quando você não está bem, você não tem essa vibração para atender. Além disso, por conta de todos os registros religiosos, ele se entrelaçou com a linha temporal onde ele era budista, sacerdote, hinduísta, muçulmano e um peregrino. Ou seja, todas as religiões onde ele tinha abdicado dos bens materiais e de um universalismo, de uma espiritualidade livre. Né? Então, quadro muito, muito denso. E qual era a informação? Eu queria uma orientação, porque amanhã eu vou conduzir uma cerimônia para 50 pessoas. Eita, e aí, o que a gente faz nessa situação? Eu tenho que conduzir, já está marcado, já está todo mundo lá. Pois bem,
Passei alguns longos minutos limpando todos os processos, removendo os conteúdos, contratos, tirando os obsessores, fazendo toda a limpeza do campo dele e depois abrimos para a incorporação. E aí veio o pai Benedito do Congo e que deu as orientações. Você vai continuar o trabalho com o enteógeno, faça a orientação certa, que é o quê? Falar dos riscos, falar de que você tem que ir lá para buscar um objetivo, que isso não pode ser uma muleta psíquica, uma dependência, porque só se fala dos benefícios. Falar da disciplina que você tem que ter no preparo do seu corpo para consumir o enteógeno, de limpeza mental, emocional, física, de todo o preceito energético que é necessário para você entrar em contato com isso, e que ele precisa de conhecimento. Aprender a fazer um barramento energético, ancorar as hierarquias espirituais para poder conduzir esse trabalho. Então a gente fez toda a orientação de como ele deveria proceder e de como ele deveria reorganizar. Felizmente ele está fazendo o curso conosco e no curso ele vai ter amplo conhecimento para dar um upgrade nos atendimentos dele e também nesse trabalho que ele conduz. Então, que essa ferramenta ela pode ser um incrível recurso para pegar aquela pessoa que é muito terceira dimensão e dar a prova para ela do que é o contato espiritual divino. É uma excelente ferramenta, mas isso não pode ser uma dependência. E se a pessoa já é muito desconectada da terceira dimensão, já tem uma mediunidade muito ostensiva, você não precisa. Não tem necessidade. Isso pode ser prejudicial. Então é mais interessante esse enteógeno em caso de pessoas que estão mais densas, mais aterradas. E aí, nesse caso, fazendo um preparo bacana e indo para um lugar responsável com bom ancoramento espiritual, você pode ter uma experiência com segurança. Mas, via de regra, para médiums, sementes estelares que já têm essa conexão, esse processo conduzido de maneira adequada pode ser catastrófico. E eu e o Robson temos ampla experiência com isso. Então, com esse ensino que ele recebeu e com esse amparo, ele vai poder conduzir esse trabalho de forma segura para todas as pessoas que buscarem. Mas o que o pai Benedito do Congo, que veio bem firme, disse: você precisa dar aula para as pessoas. Elas precisam de instrução. Então você precisa ensinar, falar dos benefícios, falar da experiência, falar do que isso pode proporcionar e falar dos riscos também. E o pai Benedito acessou a linha temporal e falou: olha, a linha temporal tem possibilidade de você ter problemas com isso. De pessoas na sua mão terem surtos esquizofrênicos, e eu sei que tem o papel que assina, mas com um bom homem de anel, que ele é advogado, ela consegue reverter e causar problemas para você, se esse trabalho não for conduzido de maneira extremamente responsável. E ele falou, e mesmo que não gere problemas na Terra, como vai ficar você se sentindo que uma pessoa surtou durante um trabalho que você ministrou? Então, ele deu aquele choque de consciência e deu todas as orientações para que ele possa reorganizar a linha temporal dele. Então, veio nesse atendimento o pai Benedito e também veio um cangaceiro, eu não vou conseguir lembrar o nome dele porque foi uma entidade que nunca veio, e que falou para ele que ele estava andando no cangaço, desarmado. Usou a mesma analogia que tu disse, que um cangaceiro precisa andar com o sapato virado, para ninguém encontrar seus rastros, conhecendo o terreno, com a arma em punho, e que ele estava entrando de peito aberto numa guerra, despreparado para isso, e que ele precisava dessa astúcia, dessa esperteza. Então, eu lembro que foi uma construção filosófica de uma sabedoria muito linda, que em suma a mensagem era: se prepara para uma guerra. Quando você trabalha com despertar de consciência e com a cura de outras pessoas, você está indo despreparado. Felizmente, ele já está conosco no curso, vai ter um grande preparo e vai poder reorganizar e restabelecer todos os aspectos da sua vida, né? O déficit de atenção, a falta de vitalidade, a escassez, tudo isso vai se reorganizando, porque o conhecimento é essa luz que abre as possibilidades da nossa linha temporal. Essa é a beleza do conhecimento e do preparo. Então você que quer ingressar num processo de grupo, de facilitar trabalho de grupo, de instrução terapêutica, se prepare, esteja bem capacitado. Eu não estou falando para você ficar para sempre estudando e nunca começar a trabalhar, não foi isso que eu disse. Mas se prepare, cara. Faz um curso profundo, tem experiência prática com você, vai escalando aos poucos seu trabalho. Trabalha com você, atende uma pessoa próxima, atende outra, escala progressivamente. Coloca as estruturas de defesa da sua residência. Vai se assentando, vai reinvestindo. Invista em você, trabalhe em você, para depois
você conseguir ter a força para sustentar um trabalho de grupo sem tremer as suas pernas e sem tropeçar no meio do caminho. Isso é fundamental. Que fique esse aviso, que a gente possa firmar o nosso passo nessa caminhada de transformarmos linhas temporais com conhecimento, diligência e muita autodisciplina. Então, esse foi o relato do atendimento de hoje. Um grande abraço a todos.